busca uma categoria vazia, um conceito puro em sentido kantiano, que é o que significa o dever ser lógico. A imputação é a verdadeira categoria do conhecimento chato. A famosa obra de Ronald Dworkin, Tomando o Direito a Sério, foi escrita contra qualquer positivismo, ainda dirigido especialmente ao positivismo de Hart. Sua estratégia para atacar o positivismo foi precisamente o estabelecimento da teoria dos princípios, como categoria diversa das regras e das forças. A partir daí é que Robert Alexy formulou sua teoria dos princípios como parte de sua teoria dos direitos fundamentais. Essas duas estratégias antipositivistas aliaram-se a duas outras de fundamental importância: a teoria material da Constituição e o culturalismo jurídico. Tais movimentos é que constituíram aquilo que passou a ser chamado de pós-positivismo, de que o tempo não nos permite tratar. Mas entra um outro aspecto, que é o das regras do jogo. A teoria do direito não raro se refere às regras dos jogos como um processo auxiliar ao conceber o direito como ciência de normas que regulam a conduta humana e dizer que o termo norma exprime a ideia de que algo deve ser ou acontecer. E ainda acrescenta, a norma é o dever ser. A norma constitui uma prescrição. O dever ser, que é o semiano, vem de Kant, com a terminologia trocada. Onde Kant fala de regras, Kelsen fala de norma. A regra prática diz Kant é sempre um produto da razão, porque ela prescreve como visada a ação enquanto meio para um efeito. Mas para um ente cuja razão não é total, exclusivamente fundamento determinante da vontade, essa regra constitui um imperativo. Isto é, uma regra que é caracterizada por um dever ser. Na sua teoria pura do direito, Kelsen não costuma usar a palavra regra, mas ele o faz propositadamente na teoria geral do direito do Estado, quando discorre sobre o dever ser. E aí a norma aparece como espécie de regra. Uma norma é uma regra que expressa o fato de que alguém deve proceder de certa maneira, sem que isso implique que o outro realmente queira que o primeiro se comporte de tal modo. Ele mesmo diz que emprega o termo regra no sentido descritivo, não no sentido prescritivo. O mesmo é dizer que não emprega como norma. Essas fórmulas de Kelsen nos encaminham para aquilo que chamamos de fundamentação ontológica. Quando declara que uma norma é uma regra que expressa o fato de que alguém deve proceder de certa maneira, está indicando duas coisas. A norma é uma espécie de regra, com característica indicada, o que, por outro lado, indica a existência de regras com características diferentes. 2. A regra que expressa o fato de que alguém deve proceder de certa maneira é uma regra prescritiva, uma regra que exprime o dever ser. O mesmo é dizer, é uma regra jurídica deontica, do que se conclui
que existem regras jurídicas não teológicas. Kelsen ficou limitado por seu positivismo formalista, que o impediu de construir um sistema de regras jurídicas que seria de enorme importância para o conhecimento constitucional. A sua radical separação entre ser e dever ser não permitiu um manancial de possibilidades no mundo da cultura, onde precisamente se dá o encontro e a compenetração entre valor e realidade, dever e ser. A teoria de Kelsen prestou enorme serviço à ciência jurídica, incluindo a ciência do direito constitucional. Na sua purificação do direito, este poder de acompanhamento naturalista, psicologista e sociológico, desmudou a norma jurídica de tal modo que ela ficou reduzida a um tipo de lógica jurídica estritamente formal, num processo de formalização absoluta, bem descrito por Carlos Próximo. Kelsen desenvolve o tema da pureza metódica sobre a base de duas purificações. A primeira contrapõe o ser da natureza ao dever ser em sentido amplo, sem mais apoio do que a tradição kantiana. Essa purificação tende a eliminar todo o naturalismo da ciência jurídica. A biologia, a psicologia, a sociologia ficam expulsas. Kelsen fica com o dever ser. Mas logo vem uma segunda purificação, agora dentro do próprio dever ser, que contrapõe o dever ser lógico ao dever ser axiológico. Essa outra purificação tende a eliminar toda a axiologia da ciência jurídica. A religião, a moral, a política ficam expulsas. Kelsen busca uma categoria vazia, um conceito puro em sentido kantiano. Kelsen fica com o dever ser lógico. A imputação é a verdadeira categoria do conhecimento jurídico. A famosa obra de Ronald Dworkin, Tomando o Direito a Sério, foi escrita contra qualquer positivismo, ainda que dirigido especialmente ao positivismo de Hart. Sua estratégia para atacar o positivismo foi precisamente o estabelecimento da teoria dos princípios, como categoria diversa das regras e das forças. A partir daí é que Robert Alexy formulou sua teoria dos princípios como parte de sua teoria dos direitos fundamentais. Essas duas estratégias antipositivistas aliaram-se a duas outras de fundamental importância: a teoria material da Constituição e o constitucionalismo jurídico. Tais movimentos é que constituíram aquilo que passou a ser chamado de pós-positivismo, de que o tempo não nos permite tratar. Mas entra um outro aspecto, que é o das regras do jogo. A teoria do direito não raro se refere às regras dos jogos como um processo auxiliar, não se dirige diretamente à ação, porque apenas disciplina o âmbito do jogo. Tabuleiro de xadrez para o futebol. O jogo é uma convenção, ou seja, algo que só existe porque em certo momento determinadas pessoas se puseram de acordo em torno de como deveriam comportar-se daqui por diante se quisessem jogar determinado jogo. Uma convenção pode ser definida como um acordo entre dois ou mais homens, em virtude do qual, a partir de determinado momento, algo é ou deve ser de determinada maneira. Para dizer, um jogo é um ser,
Mas, diferentemente de um ser natural ou de um ser lógico, é um ser convencional, pois tem sua origem em uma convenção. Antes disso, o jogo não existia. A convenção criadora do jogo era uma convenção criadora de um ser. Fosse que o jogo é um ser, uma coisa. Por isso fala-se em convenção ôntica. Ôntico é um adjetivo de origem grega, como sabe, que se refere à estrutura do ser. Convenção ôntica é aquela que dá origem a um ser. O ser aqui é o jogo. As regras que dão organização ao jogo, as regras que dão a estrutura, a convenção para que o jogo exista, são regras ônticas, porque definem a própria existência do ser, como as que definem a estrutura, a forma do tabuleiro de xadrez, ou a estrutura, a forma do campo de futebol. São regras que exprimem uma necessidade, no sentido de que são necessárias para que o jogo exista, porque criam o espaço em que o jogo deve realizar. Por isso, são regras óticas, regras que se expressam mediante o verbo ser. Bem, mas o jogo não existe apenas com a criação do espaço, tabuleiro, do campo, do mesmo de pé, do mesmo de bilhar, etc. Em que o jogo existe para jogar. O jogo existe para ser jogado. E a ação de jogar é regulamentada também por regras que definem como jogar corretamente. Regras que definem como proceder na ação de jogar. São, por isso, regras técnicas, regras que definem o procedimento, por isso, regras técnicas de procedimento. Veja-se que aqui as regras se dirigem diretamente à ação de jogar, porque definem a forma da ação dos jogadores durante o jogo. Também essas regras são regras de necessidade. Regras necessárias porque sem elas o jogo não existirá, porque não se pode jogar, não pode ser jogado. Os jogadores têm que atender a essas regras técnicas para que o jogo exista corretamente. Quer dizer, é necessário que se atenda às regras técnicas, que se proceda de acordo com elas, para que o jogo seja jogado. Isso significa que as regras técnicas se expressam pelo grupo do verbo ter que. Ter que supõe uma necessidade, não uma simples.